Eu costumo falar que tem 3 causas de dores articulares que a gente pode controlar com mais facilidade. Tem a causa de falta de movimento, tem a causa de excesso de movimento e a causa de lesões articulares. Quando eu falo em causa de falta de movimento, eu quero dizer tantas pessoas que não se movimentam, que não fazem nenhum tipo de atividade física, essas vão ter um grau a mais aí de dores articulares. Geralmente costumam sofrer bastante com dores no joelho, tornozelo, coluna, são os que geralmente mais as pessoas têm dores, mas também as pessoas que treinam, mas treinam apenas os treinos convencionais. Porque por mais que a gente coloque as nossas articulações para trabalhar, é diferente da gente trabalhar as articulações de formas específicas. Porque se a gente, por exemplo, está fazendo um agachamento, o nosso corpo só pensa em executar o movimento. Mas tem algumas coisas, por exemplo, você já deve ter visto alguém com dificuldade em fazer um agachamento total, que é onde você quebra a paralela ali de 90 graus. E as pessoas acham que tem essa dificuldade, geralmente, né, acham que tem essa dificuldade por conta de encurtamento muscular, ou porque não sabe fazer o movimento ali em si, ou até porque tem uma dor ali no joelho e quer evitar de fazer esse movimento. Mas, muito dos casos, é porque você não consegue movimentar o quadril de forma eficiente. O que eu quero dizer com isso? O quadril, ele faz movimentos como adução, abdução, flexão, extensão e rotação interna e externa do quadril. Se o seu quadril, por exemplo, tem dificuldade em fazer uma rotação interna ou uma rotação externa, isso já vai afetar totalmente o seu movimento. Então, você vai ter dificuldade em executar o movimento. O seu quadril não vai conseguir, o seu corpo, o seu cérebro não vai conseguir acessar todas as regiões ali daquela articulação para conseguir executar o movimento. E geralmente o que vai acontecer bastante quando você não consegue executar esses movimentos é sobrecarga em outras articulações. Por exemplo, quando você não consegue, não tem uma mobilidade eficiente no quadril ali, não consegue fazer o movimento de rotação interna e externa de quadril, você vai compensar na sua lombar, na sua torácica e vai jogar todo o peso para lá. Então, porque assim, quando você faz o movimento, o seu corpo quer fazer o movimento. Então, ele pensa em apenas executar o movimento quando a gente coloca ele para fazer esses trabalhos mais complexos. Ele não pensa, se ele não sabe, se ele não é treinado a pensar aquilo, ele não pensa que ele tem que fazer uma rotação do quadril. Ele pensa em executar o movimento, porque ele não sabe, ele esqueceu como se faz aqueles movimentos. Então, se você faz um trabalho específico para as articulações, para fazer o seu corpo entender aquelas rotações, como por exemplo aqui a rotação interna e externa de quadril, se ele entende como é que se faz aqueles movimentos, quando você coloca ele para fazer o movimento do agachamento, ele vai conseguir executar aquele movimento e não vai comprometer as outras articulações com sobrecarga, porque ele vai saber fazer aquele movimento. Então, quando a sua articulação não consegue fazer mais esses movimentos, o seu corpo perdeu, a sua mente perdeu o acesso à comunicação que é gerada ali na articulação, porque quando a gente faz o movimento, são gerados sinais para o nosso cérebro para ele entender o que está acontecendo ali. Só que se você não consegue acessar todas as áreas ali da sua articulação, você não vai conseguir levar informação suficiente para o seu cérebro entender o que você quer fazer. Então ele não vai saber fazer a rotação interna ou rotação externa do quadril. Então esse é um ponto muito importante, que quando a gente não treina esses movimentos específicos das articulações,
você começa a perder esses movimentos. Então, assim, quando a gente nasce, as nossas articulações estão zero ali, zero bala, tá? Você consegue fazer, se você olhar um menor de 3, 4 anos de idade, você vai ver que ele senta com muita facilidade, põe o joelho para um lado, põe a perna para o outro, não tem dificuldade para fazer esses movimentos. Por quê? Porque ele tem acesso a esses movimentos. Só que com o tempo a gente não vai mexendo nessas articulações como elas deveriam ser mexidas e a gente vai perdendo.